dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Rock Night, conversas aleatórias. É uma honra, um prazer poder estar aqui trocando ideia com vocês de novo. Rock Night lá no Instagram, rn.conversas, sigam a gente. Também a gente está em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, como é que é o outro, Felipe? Concorde? Não, não é Concorde. Não, Anchor, Google Podcast, Anchor, Google Podcast. Acho que da Amazon também. Perfeito. Então, catem a gente por aí, lá no Spotify Rock Night, Conversas Aleatórias, ou rn.conversas. Você encontra todas as nossas conversas. Como é que tu tá, Felipe? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo de boa. Como é que tu tá, meu querido? Tudo bem contigo? Graças a Deus, melhor agora que a gente está numa companhia aqui especialíssima. A gente vai conversar hoje com a Gabriela Ferreira sobre o tema inovação e tudo mais que ela quiser falar também, porque aqui o programa hoje é dela. Como é que tu tá, Gabriela? Tudo bom? Olá, tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Achei que como era Rock Night era só boa noite, mas vamos lá. Pode se ouvir em qualquer momento. Exato. Obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês dois. Muito bom, a gente que agradece, a gente que também está super feliz. Então, hoje estamos aqui numa roda de gente feliz. E a gente fala precisamos, né? Precisamos dessa precisamos. boa energia aí para o momento. Que pelo menos nessa horinha que você estiver com a gente, você também se sinta feliz, ouvindo a gente, ouvindo essa conversa, aprendendo. A gente gosta de fazer isso aqui porque a gente aprende demais assim com os nossos convidados e convidadas. Então, acho que o grande motivo disso aqui, né, Felipe? É essa troca e esse aprender constante. Gabriela, eu fui te stalkear lá no LinkedIn, lá nas redes sociais, e né? Eu conheço a Gabi já há um tempo, já até chamo de Gabi, olha só que intimidade, a Gabriela. Mas eu digo, vou lá buscar o currículo dessa mulher. Cara, cansei a mão de escrever aqui, mulher. Eu digo, nem vou escrever mais, eu vou colar aqui do LinkedIn. Mentira, não vou fazer isso. Diminui, porque senão fica muita idade. Diminui esse currículo. Nada, tu começou com 12 anos ali no teu mestrado, então, né, doutora com 18, olha que loucura. É a pequena Sheldon, para quem conhece. Querida, mas Gabi, fiquei muito feliz, assim, e esse teu currículo aqui, no mínimo, é pauta para a gente conversar, poder passar por alguns pontos aqui, né, mas o motivo principal da gente convidar a Gabriela é porque ela está lançando um livro, lançou em março, o livro Crônicas da Inovação, pela editora PUC, e também está em todas as melhores livrarias e bancas do mercado, aí você encontra na Amazon, na Google Play, na Google Store, o livro Crônicas da Inovação, que é um recorte, né, Gabi? Estava lendo ali o prefácio, ali a introdução, é um recorte dos melhores e atemporais textos da Gabriela em diversos canais onde ela publica, principalmente na Zero Hora, no jornal ZH, onde ela já é cronista há um bom tempo, já que ela escreve por lá. Mas a Gabi também é consultora em inovação, né? E ela tem uma empresa chamada Design de Conexões. Eu adoro isso. Olha aí, ó, Felipe. O Felipe também tem a... Como é que é o teu, Felipe? A Clash Design de Interações. Design de Interações. Então, a gente vai ter uma conversa hoje aqui de designers também, de pessoas que desenham interações, conexões. Eu acho que o papo vai render muito. A Gabriela é doutora em administração, é mestre em economia rural e é engenheira agrônoma. Gabi, a gente fez há pouco tempo atrás um papo só sobre comida também, com duas cientistas de alimento, nutricionistas, também foi muito bacana. E ela é doutora, mestre em engenheira pela URGS, olha que bacana. E é professora titular da Escola de Negócios da PUC. E ela foi diretora do Tecnopuc também, né, de inovação e desenvolvimento. E foi diretora da Amprotec, eu já falei que ela é colunista da ZH, e o texto mais recente dela, turma, é um texto bacana, ela é uma pesquisadora, né? Então eu trouxe ali um recorte sobre uma pesquisa da CEPAL, e o título é A Pandemia Tem Rosto de Mulher.
Show, foi muito bacana, Gabriela. Que currículo, hein, mulher? Você faz tudo? Tu faz isso tudo? Como é que é? Faz isso tudo. Sim, E, sim. e tem mais coisa, nem falei tudo. A gente não quer falar, como diz a Gabriela, não fala tudo que senão acusa a idade, Acusa a mas, idade, né, gente? Assim, mas, assim é difícil. como é que é percorrer por todo esse caminho aí, como é que foi feita essas conexões aí toda da alimentação, do agrônomo, da inovação como um todo, né, em todas essas Hum. áreas. Bom, eu cheguei, então, aí a 2019, quando eu criei a empresa e esse nome, né, Design de Conexões, acho que foi um pouco a síntese de tudo isso, né, de tantas, do que eu venho fazendo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também, essas conexões, né, que eu acho que é disso que a gente tem, quem diz, todos temos que ser designers, né, ou todos somos designers, mas eu acho que o que a gente tem que fazer também são essas conexões. E, bom, rapidamente, mas essa é uma explicação que eu sempre tenho que dar, né? Quando a pessoa descobre que eu sou agrônoma, mestre em economia e doutora em administração, então o pitch já está ensaiadinho. Eu fiz agronomia porque eu continuo querendo mudar o mundo, né? E eu achava que a produção de alimentos era uma forma de fazer isso. Vejam isso alguns séculos atrás e continuamos na mesma, né? E claro que o nosso problema não é falta de produção de comida, o nosso problema um problema de distribuição de comida, mas enfim, e só isso já dá um podcast, né? Um outro episódio. Então, quando eu estava terminando a faculdade, faltava um ano para terminar o curso, eu descobri que um projeto tecnicamente viável não era suficiente. Ele tinha que ser economicamente viável, né? Eu podia ter um projeto tecnicamente maravilhoso, se ele não fosse economicamente viável, ele não ia acontecer. E aí ele não ia ter o resultado esperado. Então, a partir disso, eu fui para a economia. E trabalhando com projetos de desenvolvimento, geração de renda, né, com secretaria estadual, com projeto com o Banco Mundial, enfim, eu percebi que além do projeto ser tecnicamente viável e economicamente viável, ele tinha que acontecer, tinha que ter gestão, porque senão também não ia rolar, né? E aí, eu resolvi ir para gestão então, né, então eu fui conectando conhecimentos que eu sentia necessidade, porque as pessoas olham para o meu currículo ou ouvem agora, né, no caso do relato aí do Cris, e diz assim: "Bah, mas ela foi tipo, fez uma coisa, gostou, foi para outra, não gostou, foi para outra", não, né, não foi eu não gostei, eu fui atrás do conhecimento que eu achava necessário para que eu desenvolvesse aquilo que eu queria fazer. E como eu queria também, aí o como, né, por que que eu fui para gestão doutorado e não para gestão curso de MBA? Porque eu sabia também que eu queria ser pesquisadora, né, isso quando eu era criança pequena, não era lá em Barbacena, mas eu era criança. Isso sim, e entrega a idade, né. Mas enfim, quando eu era pequena eu queria ser cientista, então isso eu fui juntando também, conectando tudo. E assim cheguei, então, no doutorado, trabalhando com cadeias agroindustriais e competitividade, estratégias, e aí caí, como eu digo, na inovação, né, porque a inovação ela não é um fim em si mesma, né, às vezes a gente pensa assim: tem que inovar", e sai desabalado, não sabe para onde, porque inovação não é um fim em si mesma, inovação é um meio para o desenvolvimento, né, então foi aí que eu caí na inovação como área de conhecimento e pesquisa, justamente para que a inovação me ajudasse a desenvolver estratégias de desenvolvimento. Muito bom, Resumidamente. excelente. Não, show, baita pitch. Agora, essa coisa da comida é bem isso, né? É um problema de gestão, né? Não é de hoje que a gente ouve isso, né? Da distribuição, de fazer com que a comida chegue para todos. E é um dos grandes problemas do planeta. Eu acho que não é
um problema aqui só do nosso país, né? Um problema do mundo, na verdade. Sim, e é um problema maior e mais multifacetado do que a gente pode pensar, né, guris, se posso assim chamá-los. Por favor. Porque a gente, por um lado, tem a questão da fome, né, que é um problema. Por outro lado, tem a questão da sustentabilidade ambiental, então tem a sustentabilidade social, que é fome, tem a não sustentabilidade, no caso, né, a insustentabilidade, tem a insustentabilidade ambiental. Hoje a gente vê que tem uma série quando a gente fala de poluição, tem uma série de fatores, né, poluentes associados e vinculados à produção de alimentos, né? Não vou entrar aqui, mas, enfim, questões desde o quanto a produção de carne impacta o ambiente, qual é o efeito dos transgênicos na nossa vida, enfim, é multifacetada essa questão da alimentação, sem contar que o alimento como item primeiro de sobrevivência, né? Não é o único, mas é o primeiro. Isso está muito vinculado ao poder que pessoas, empresas, países, né? Aí nas suas diversas seus diversos aspectos têm nessa dinâmica de relacionamento do mundo, né? Então é muito profundo, esse tema da alimentação, né? E aí tem um texto lá no teu livro que diz assim, o que vamos comer no futuro? Tu dá a resposta para essa pergunta, Gabriela? Ué, tem que ler lá para ver. Tem que ler lá, você não vai dar um spoiler pra gente aí? Uma sacanagem, Gabriela. O que vamos comer no futuro é um dos textos vou que falar, compõe vou dar um spoiler, sim. a parte 1, né? A inovação é transversal do livro. O livro é dividido em 5 partes, correto? E esse faz parte da primeira parte 1, a inovação é transversal, entre vários textos, um deles é o que vamos comer no futuro. Conta pra gente. E por que essa questão, né, de que nessa parte do livro eu falo de vários setores, né? Há textos aí que trabalham com alguns setores específicos, e claro, não podia faltar alimentação, né? Que é o meu setor de base e de origem. E essa discussão que eu faço é sobre, porque de novo, né, eu estou falando de inovação e a gente, né, em algum momento lá, quando surgiu do ponto de vista do dia a dia, assim, né, de comida, não de produção, né, quando surgiu a gastronomia molecular, né, que é aquela desconstrução de tudo e reconstrução, sei lá, a gente pensava que ia comer bolinhas coloridas, né, quando fosse um restaurante, em alguns momentos alguns comeram lá, nessa gastronomia molecular. Hoje em dia tem ainda, né, isso em outro formato, mas também a gente imaginava, e eu, né, em algum momento cheguei a pensar assim, a gente vai comer no futuro comida de astronauta, né, que é comida em pó, liofilizada, porque a gente vai não tem tempo, né, a correria, aquilo ali, a gente precisa se nutrir, come um pozinho, mistura na água, ou come via cápsulas e tá tudo certo, né. E em 2019, né, de 2018 para 2019, a NASA, que era quem pretensamente deveria fazer comidas para astronauta, divulgou a grande notícia de que tinha colhido o primeiro pé de alface fora da órbita terrestre, né? Então, aí, tipo, para tudo, né, que eu vou pensar, se a NASA está querendo colher a alface fora da órbita terrestre, então não é comida de astronauta que a gente vai comer. Então aí vem a vinculação, né, com a natureza, com o significado, com os ciclos, né, da natureza da qual nós fazemos parte, que é o simbólico, né, de eu produzir um pé de alface e não simplesmente comer uma cápsula que tem os nutrientes, né? Então faço essa discussão e por que a gente vê hoje tanto esse resgate da culinária, né? E a gente comendo, a gente produzindo, isso não estou nem falando da pandemia, né? Ou da pandemia, em que nós entramos em 2020, todo Eu mundo não fazendo fiz pão.
E então esse cozinhar, esse é um resgate, né, um resgate do tempo, da nossa capacidade, da nossa história, enfim. Então tem uma discussão interessante aí, o que que é inovação, e não é sem inovação, né, porque a gente tem muita inovação nisso, Sim. mas é um pouco esse conectar da inovação com a tradição, né? Um pouco de resgate aí do que é importante realmente nos processos. Tu sabes que há pouco tempo atrás, naqueles eventos do Tecnopuc, não me recordo o nome agora, é o Tecnopuc Experience, pode ser? Isso, Tecnopuc Pode Experience. ser o Isso. evento aquele anual. Isso, a gente sempre participa lá com a turma do Molho Secreto e tudo mais. E aí, acho que em 2019, que ainda era presencial, lá, vocês lembram daquele tempo que a gente se Naquele aglomerava? tempo, Enfim, vagamente eu lembro. vagamente. E foi muito lindo. A gente fez uma oficina de futuros lá, de criação de futuros, e tinha o futuro da alimentação. E eu adorei o desenho que aquela turma fez sobre o futuro da alimentação, porque não envolvia tecnologia, mas sim envolvia um resgate ao passado. A cozinhar na volta do fogo, cada vez mais fogo, cada vez mais junto, né? Acho que Aquela coisa era um lance meio roda de conversa também, né? Em volta do fogo, assim, das em pessoas, né? volta do fogo, Voltar a uma contar coisa até... histórias. Eu participei dessa Estava tua nesse grupo, atividade. Felipe? Não neste Até grupo. meio... Eu não estava neste grupo, mas eu participei do... Eu estava em outro grupo, mas eu Sim, eu participei do sei, workshop. Isso. E daí achei bacana, assim, porque na ocasião eu recente tinha ouvido falar das tendências do SXSW para alimentação, e o povo falava até de cozinhas sem geladeira, sem fogão, a cozinha do futuro, porque a gente pede cada vez mais comida pronta, principalmente nas capitais, os índices de teleentrega são altíssimos, assim, então o que se estava desenvolvendo na época, que se falava de tendência, era de caixas refrigeradas de armazenamento. Então pensa que cada um, em vez de ter uma caixinha de correio, teria uma caixinha refrigerada ou com poder de aquecer seu alimento, daí o entregador deixaria ali e você comeria aquela comida ou quente ou fria, dependendo do tipo de comida. Não teria mais a necessidade de cozinhar em casa. E aí quando o pessoal traz, não, é um resgate, e aí eu acho bacana, acho fantástico isso, porque, de novo, né, não existe um futuro, existem futuros para as coisas, e vai do quanto a gente consegue pensar nele e construir ele no presente para que ele aconteça, né? Mas essa coisa do resgate à comida e cozinhar em volta do fogo eu achei fantástico. E a gente tem que a gente fala muito em abundância, né, no paradigma da abundância, e o que que ele significa? Para mim, a coisa mais importante do que significa é que é um mundo do e não do ou, né? Então é uma coisa e outra, e outras Precisa, né? muitas, né? Então não é porque não é, a gente quer como para se sentir seguro, assim, a gente quer poucas alternativas, porque aí a gente consegue cognitivamente dar conta delas, né? A gente não consegue dar conta de muitas, e aí a gente escolhe uma, porque aí tá, eu escolho essa aqui, eu me agarro nessa aqui e pronto, eu não tenho muito trabalho, né? Eu fico seguro naquilo ali. Ok, a gente pode se enganar desta forma, mas isso não é a verdade, né? A realidade é multifacetada e a realidade é do e, não é do ou. Então eu posso, e o grande desafio é exatamente esse, né? Como coexistir com diversas realidades, como compartilhar com ideias diferentes, como conviver com aquilo que me desacomoda, né? Mas esse é o mundo, não tem E eu jeito. gostei, eu gostei, olha que estupidez eu ia falar agora, eu gostei da pandemia, eu ia dizer. Mas assim, eu não gostei não, tá, turma? Ele não está gostando ainda. Eu quero falar sobre isso depois. Tá, mas essa porcaria dessa pandemia trouxe isso, que eu pelo menos estava tão habituado a um estilo de vida que era só do ou isso ou aquilo, né? Ou você trabalha 24 horas por dia, ou você chega em casa às 8 da noite, ou você janta, ou você dorme, e sempre essa coisa. E a pandemia mostrou que a gente pode ter o E,
pode viver em casa e viver bem e ter mais relacionamento com seus familiares e comer melhor e cuidar melhor do seu corpo e tudo mais. Então, não dá para falar de o que a pandemia trouxe de bom, mas enfim, o poder estar em casa também nos possibilitou dizer assim, pô, existe outro tipo de vida, né, gente? O que você queria falar sobre isso, Gabi? Não, eu digo que esse momento, né, eu tenho falado isso, certamente algumas pessoas vão me julgar mal, mas eu tenho dito isso, né? Quem trabalha com inovação vive num momento motivador, né? Apesar do momento difícil, em que pese a tristeza toda do momento, em que pese os absurdos, inacreditáveis que a gente presencia e ouve todos os dias, né, de pessoas que Sim. deveriam inclusive nos liderar para sair do buraco, mas enfim. Quem trabalha com inovação vive nesse momento muito pulsante, porque a gente está no caldeirão da inovação. A gente está. O que é o caldeirão da inovação? É um momento desafiador, onde a gente tem muitas demandas, muitos problemas para resolver, tem um monte de gente se organizando, se conectando para trabalhar nisso e resolver, e as pessoas enxergam outras possibilidades. Então, isso é o caldeirão da inovação, é daí que surge a inovação. Então, não tem como quem trabalha com inovação não ficar tocado com isso, né? É claro que ninguém está feliz com a pandemia, mas, e aí sim é uma coisa que eu digo, porque eu acredito, tudo tem dois lados, né? Pelo menos dois lados. Então, todas as coisas que acontecem têm o aspecto positivo e o aspecto negativo, né? O yin e o yang, não tem como não ter. Então, sim, a pandemia tem aspectos positivos? Tem, eu não tenho medo de dizer isso. O Vinícius Machado, da DECA, também, num podcast que a gente gravou com ele recentemente, falou sobre isso, né? Do quanto o Covid acelerou a tal da transformação digital. Isso a gente percebe, a gente vê as empresas todas correndo para fazer essa transformação, para entender as novas nuances e formas de trabalho. Então, sim, não tem como dizer que, independente se é para o bem ou para o mal, mas ela impulsionou a mudança, a transformação, nos fez sair do lugar comum e repensar, eu acho que não só a realidade das organizações, mas a nossa realidade, né? A nossa vida e tudo mais. Gabi, e nesse universo aí de pandemia, de caldeirão da inovação, o quanto o Brasil está inovando pra caralho, está inovando muito pouco ainda, segue os movimentos assim que vinha seguindo antes da pandemia. Como é que tu enxerga esse momento Brasil no quesito índices de inovação? Bom, tá. Essa é aquela pergunta que a gente não queria responder, né? Vamos para a gente mexer na ferida, na verdade. É, né? Porque, como eu disse no início, vivemos num tempo de transparência, né? Então, a gente precisa, o mais importante é isso, a gente não fugir da realidade, que é tão difícil nesse momento, né? Porque às vezes é tudo que a gente quer é fugir da realidade, dadas as condições da própria. Enfim, mas o Brasil não está bem, e saiu agora, essa semana, o índice, né, global de inovação, e nós caímos de novo. E tá ruim. E tá ruim por quê? Porque e aí de novo vai dizer assim: "Ah, porque o Brasil não é isso, o Brasil aquilo". Não, isso aqui a gente caiu em proporção, né, então tá ruim para todo mundo. Se tem um momento que nós estamos bem nivelados, é ruim para todo mundo. E Para por todo que que o mundo Brasil no Brasil ou no mundo? não, todo mundo, mundo, É. literalmente o mundo, né. Agora, por que que o Brasil cai e piora, né, em relação ao mundo? Porque a inovação, ela vem de um investimento em conhecimento, em pesquisa, em ciência. A gente vive um momento no Brasil quase que surreal, onde a ciência é não só desacreditada, como ela é condenada,
né? Quando a gente volta a discutir se a Terra é plana, eu tenho vontade de que ela seja e empurrar algumas pessoas na borda, né? Momento maldade, me desculpem aí os ouvintes, mas é isso, gente, porque, né, tem que voltar lá no início, e dizem que a gente vive um novo, agora a partir desse momento, né, a gente vai viver um novo renascimento, né, um novo iluminismo, onde a ciência vai ser valorizada. Bom, que bom, né, porque realmente a Oxalá. gente acha que foi ao fundo do poço do obscurantismo né, e é isso é resultado, né, e agora sem juízo de valor, isso é resultado de um processo, né, de desinvestimento em ciência, de desinvestimento em pesquisa, em conhecimento, por quais sejam os motivos, mas isso é o concreto, porque a gente vê o recurso federal diminuindo, a gente vê os editais diminuindo, sendo fechados. Então, se a gente não tem produção de conhecimento, a gente não vai ter inovação. Então, desatino seria pensar que a gente poderia ter inovação sem ter a base, que é o conhecimento, né? Então, Sim. não tem jeito, não tem jeito. E estamos ruins. Eu ouvi essa semana um tweet, eu não me recordo de quem é que escreveu, que disse assim, o negacionismo é só uma palavra bonita para gente burra. Fico chamando as pessoas de negacionista, mas não é negacionista o termo correto, é gente burra mesmo, né? Porque, pelo amor de Deus. Eu vou te dizer que eu não sou, eu sou uma pessoa otimista, tá? Tá. Mas não deixo de ser realista. E eu não sei se esse negacionismo é burrice ou se o negacionismo é um projeto. É projeto. É projeto. Então, A gente que trabalha com inovação e pensamentos de futuro, a gente tem que trabalhar com cenários, né? Hipóteses. E não podemos descartar todas as hipóteses, né? Todos os cenários. Eu concordo que sim, é uma hipótese, né? Um cenário que eu também não descarto. isso aí. Gabriela, tu fala muito sempre de entender todos os aspectos da sustentabilidade. No início, tu comentou um pouquinho sobre eles também. E aí eu trago mais um item do teu lindo currículo, né? Que tu é multiplicadora e é participante do Sistema B aqui no Rio Grande do Sul. É isso, né? Isso. E aí te pergunto, o Sistema B favorece a inovação, pelo menos nessas organizações? Sim, né, com Favorece, certeza. estimula, requisita? O Sistema B é um sistema, é uma certificação, né? E onde as empresas participantes, elas se comprometem com o tripé da sustentabilidade. Hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, aí conceitualmente, né, momento prof, o que é sustentabilidade, né? Tem 3 dimensões: econômica, social e ambiental. A gente, por muito tempo, as empresas pensaram em ser sustentáveis apenas no aspecto econômico, que uma empresa é isso, uma empresa tem uma finalidade de lucro, é a definição de empresa, tá tudo certo. Depois começou a se falar da sustentabilidade ambiental, e ainda hoje, quando a gente fala a palavra sustentabilidade sozinha, a gente pensa no verde, né? A gente pensa no ambiente. E agora, mais recentemente, pela necessidade, a gente vem falando de sustentabilidade social, né? A questão da igualdade, da inclusão, da tolerância, inclusão de todos os tipos, né? De gênero, de raça, de religião, enfim. Então, e hoje a gente já sabe, já aceita, né, que estamos nessa pregação que sustentabilidade é esse tripé. E o Sistema B é uma certificação com a qual as empresas se comprometem com esse tripé da sustentabilidade. Então, a gente tem desde mega empresas, até 2018, a maior empresa B do mundo era brasileira, era a Natura. Né? Desde 2018, a maior empresa B do mundo, que inclusive certificou a subsidiária brasileira semana passada, foi há 2 semanas, é a Danone.
né? Então, quando a gente vê uma Danone, mega, mega multinacional, correndo atrás para ser uma empresa B, a gente vê que as coisas são as ganhas, né? Como a gente diz aqui. Então, e a gente tem também empresas de 2 pessoas sendo empresa B. Então é muito legal de ver que esse conceito, essa lógica do tripé da sustentabilidade, ela não é ela não é viável só para pequenos ou só para grandes, né? Que isso não é um discurso de hippies, né? E de empresas que querem só, sei lá, só, entre aspas, fazer o bem. E é muito legal que o sistema B diz isso, né? Por que uma empresa B quer ser? Uma empresa B não quer ser a melhor empresa do mundo. Uma empresa B quer sempre ser a melhor empresa para o mundo, né? Então a gente está vendo nascer, de novo, os 2 lados, né? A gente vive nesse mundo de que a ciência, por um lado, é desacreditada, a gente vê esse movimento crescendo muito, é muito legal. E tudo isso com base em inovação, né? Porque a inovação é que nos tira do lugar. A inovação é que nos tira de onde a gente está. Claro que a gente quer que seja para melhor. Então a gente trabalha para isso. O que me chama a atenção do sistema B, que eu lembro que eu acho que eu fiz alguns questionamentos uma vez para um pessoal de uma universidade, que alguns ainda olham assim, isso é só uma certificação, né? Parece que o pessoal não está olhando o propósito do sistema B e tipo assim, isso é uma certificação para eu ir lá e né, pagar e me certificar. Mas não, ele tem todo um trabalho, que a gente trouxe aí o tripé, que não é só, né? Como assim a empresa agora tem que olhar para as pessoas, eu tenho que olhar o impacto ambiental e também, né, a sustentabilidade econômica do negócio, né? Como assim agora eu tenho que me preocupar com as pessoas? Chega a ser meio absurdo essa frase. Mas o que me chamou a atenção, eu lembro que eu descobri que tem empresas que, tipo assim, buscam fazer esse tipo de trabalho dentro das suas empresas, mas não foram atrás do sistema B. Tipo assim, eu não quero seguir a regra de vocês, eu vou seguir a minha regra, né? Eu vou fazer do meu jeito, mas que tem esse olhar. Isso eu achei interessante. Que foi uma empresa gaúcha Sim, que não sei se citamos o nome, enfim. de novo aqui eu acho que é isso, é o E, né? O sistema B é uma certificação, existem outros conceitos, negócios de impacto social e ambiental, né? Que eu também acabo me envolvendo, e especialmente como pesquisador e professor, enfim, eu falo de todos os processos, né? Nas minhas aulas, nos meus cursos, porque não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E mesmo essas pessoas que dizem, essa é uma certificação que vai ganhar dinheiro, sim, tem um custo isso, mas tem todo o benefício da prática dessa certificação, né? Então a gente tende sempre a ser reducionista, né? De novo, pela nossa capacidade cognitiva. Só que isso não nos leva para frente, né? A gente tem que abrir. E tudo, mesmo que eu pegue uma coisa só, tem os 2 lados. O sistema B tem um custo? Tem um custo. Só que para a empresa ser certificada, ela tem que ter um impacto. Ela tem que ter um impacto, porque senão ela não é certificada, né? E existem outras certificações, existem práticas empresariais corporativas que não estão dentro de nenhuma certificação, e tudo certo e tudo bem, é isso que a gente precisa. A gente precisa de uma lógica de sustentabilidade pensada no seu tripé. E mesmo para a gente, né, pessoa, eu digo, né, porque tem o voluntariado. Eu digo, sim, gente, só que a gente não é legal o voluntariado, eu não sou contra o voluntariado, ao contrário, eu sou voluntária também, trabalho com voluntariado, só que assim, não é com isso que a gente vai mudar o mundo, porque se o mundo depender de mim e das minhas 2 horas por semana, ou das minhas 4 horas por mês para ser mudado, nós não vamos a lugar nenhum. O que eu preciso é das 10 horas, 12 horas que eu trabalho por dia, tá mudando o mundo. Então, eu tenho que ter isso em mente. Tá? Tudo que eu fizer
tem que, claro, no meu ponto de vista, né? Mas tem um monte de gente junto. Tudo que eu fizer tem que estar mudando o mundo, né? E nas minhas possibilidades, nas minhas condições, daquele momento que pode ser pior ou melhor do que ontem ou do que amanhã, mas é isso, né? Eu só tenho que ficar tranquila que eu esteja fazendo algo para mudar o mundo. E isso está passando, quando a gente fala hoje muito de propósito, né? Isso está migrando e está se ampliando do âmbito pessoal para o âmbito corporativo. Então, se fala as empresas com propósito. Todas as empresas têm que ter propósito. Eu já diria Simon Sinek lá muito antigamente, né, quando não se falava de propósito, o porquê é o propósito, né? O porquê é o propósito. Então, sim, é isso que todo mundo tem que saber. Por que que eu estou fazendo cada coisa do que eu faço, né? Todos os dias. Exato. E voltando um pouquinho a essa lógica é só uma certificação, mas talvez seja só uma certificação que faça toda a diferença, né? E uma percepção das empresas de que elas não podem dar um tiro no próprio pé. E quando a gente fala da lógica da sustentabilidade, a gente pensa também na lógica da longevidade, e não só da própria organização, mas do lugar onde a gente habita, na verdade. Então, acho que essas grandes estão se dando conta disso. Eu não tenho como jogar o meu lixo, eu não tenho como jogar a forma como eu trato as pessoas na minha organização, eu não tenho como estimular a pobreza, a miséria, porque não existe um outro planeta para a gente habitar, para a gente poder ganhar mais dinheiro. Então, eu acho que tem sim uma aura muito linda por trás disso, mas é o dar-se conta de que a gente habita um único lugar e a gente tem que cuidar dele. Sim, não, e não eu digo tudo isso é por uma questão de sobrevivência, né, das Exato. pessoas, das empresas, e não é por uma questão, não é lindo, é É necessário. necessário. Também pode ser lindo, mas é necessário, porque primeiro assim, primeiro esse conceito que, de novo, né, 2020, aliás, gente, pensa, se a gente não aprender com 2020, que é o ano que não acabou ainda, a gente não vai aprender nunca mais, né, então temos que nos puxar para aprender com 2020. O que a gente tá vendo, né? Que as coisas são, se a gente não tiver essa lógica, né, de sustentabilidade, a gente vai morrer, ou como empresa. As empresas que, pelo menos lá nos primeiros momentos, principalmente, eu sei que tem muitas empresas que fecharam, que quebraram, e é triste, é doloroso, porque tem um contexto multifacetado, de novo, de erros e problemas aí que a gente não resolveu, né? Especialmente no Brasil. Mas como é que as empresas como é que os serviços, especialmente, que não puderam, né, se evoluir lá, primeiro, começando nos primeiros meses lá da pandemia, que a gente não sabia exatamente o que era, o que não era, puderam se manter. As empresas que tinham um porquê, elas tiveram uma condição muito melhor de se manter, porque nós, como consumidores, a gente não conseguia ter o serviço, a gente comprou voucher para aquela empresa se manter, para a gente usar depois. O que eu estou comprando daquela empresa? Eu estou comprando o porquê dela. Porque o que é o que ela me entrega, o serviço de corte de cabelo, que a gente nunca, né, não pertence mais a gente isso, ou uma experiência num restaurante, e esse o que é a borda mais externa, né, não podia ser entregue. Como é que essas empresas se mantiveram? Elas se mantiveram com o porquê, porque a gente foi lá e comprou um voucher para sei lá quando usar. Tem muito voucher perdido por aí, né? Eu tenho voucher de hospedagem, de fazendo aniversário. Né? E tudo bem, eu vou lá exigir, querer. Não. Né? Por quê? Porque eu comprei o porquê daquela empresa. E agora, quem não tem um porquê para oferecer, quebrou, vai quebrar mais cedo do que as outras, né? Então, acho que é muito importante. E esse coisa de que não existe o outro mundo, de novo, o nosso problema de autocentrismo, né? Do ser humano. Porque a gente diz, nós temos que cuidar do planeta. Não, gente, só um pouquinho. Nós temos que cuidar da nossa sobrevivência. O planeta, ele vai se manter, porque ele se mantém assim há eras, né? Não estou falando de séculos, a gente está falando de eras. Né? Primeiro era quente, depois era gelado, depois era mais ou menos assim. Nós somos uma espécie que está aqui neste momento,
mas a Terra, como planeta, está há eras. E a nossa condição de vida neste planeta depende da gente manter esta condição, porque deu ruim, né? Quase que eu falo palavrão. Alô, senhoras e senhores, esse foi o momento otimista do nosso podcast, né? Ou seja, todos viraremos dinossauro de novo. Sim, então assim, deu ruim, tá? Aquecimento global deu ruim. Eu acho que não existe, mas enfim, deu ruim, queimou tudo, nós vamos virar, né, carvãozinho. O planeta vai ficar aí, então eu não tenho que cuidar do planeta, gente, eu tenho que cuidar da minha sobrevivência no planeta, é isso que as pessoas não entendem. Eu fiquei triste agora. Não, mas pensa, é isso. Sim, e tu falou uma coisa, foi pontual, né? A nossa condição neste planeta para poder habitar nele e para que ele nos dê as condições de habitar nele é a sobrevivência, exatamente. Mas isso sim também é cuidar do planeta, né? Cuidar do planeta para as nossas condições, na verdade. Sim. Não, mas eu estou pensando, para alguém que é autocentrado, tem essa opção de pensar assim, porque Exato. Se não pensar assim, pense em si, e pensar em si é manter o planeta nessas condições. E a lógica do coletivo também, talvez não eu consiga viver aqui neste planeta, nessas condições, mas e as próximas gerações, na verdade? Então é uma preocupação com o outro também, que também a pandemia está nos mostrando o quão necessário é, e a gente está vendo a pouca preocupação das pessoas em relação a isso, né? Ao outro. Eu ia perguntar um negócio que a Gabi acho que vai saber me dizer, já que, enfim, conhece bem aí a questão do sistema B, principalmente olhando aqui Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu lembro que eu tinha criado uma expectativa muito grande quando eu participei de um encontro que era para discutir sobre o POA mais B. Um projeto que surgiu uma ideia ali de fazer que já tinha algumas cidades na América do Sul fazendo, que tinha também já um piloto que foi mostrado, que foi o Rio Mais B. Que até o Vinícius de Paula nos comentou porque ele participou desse projeto lá. E aí eu esqueci o nome do cara que apresentou. Tomás de Lara. O Tomás de Lara. Isso. Obrigado. Certamente foi ele. Eu não estava aí, mas foi ele. Que é o cara da Cidade Mais B. Sim. E aí Tomás de Lara, ele apresentou ali o case do Rio Mais B, que ele falou, isso aqui foi um jeito, assim que eles entenderam que era o melhor formato de se executar, eles estavam indo já para uma segunda fase, mas que Porto Alegre estava aberto a ver qual o melhor modelo para Porto Alegre, né? Então ia começar a se ver um formato de estar executando em Porto Alegre. Foi um encontro que tinha, olha, bastante gente, isso foi lá na Unicinos, mas tinha gente de várias universidades, várias entidades, enfim, de várias empresas ali participando. Eu fiquei tri empolgado, por conhecer até o Vinícius, eu lembro que eu conversei com ele depois, assim. Mas eu não vi isso depois ir adiante, eu não sei se tu sabe dizer alguma coisa. Foi adiante, Gabriela, nos conta aí como é que está o POA mais B. Ou o que houve, pode dar um spoiler. O que não está. Não, estou rindo aqui, né? Assim, quem inventei de cutucar o município de Porto Alegre para este assunto? Agora aguenta. E realmente não aconteceu, não rolou. A gente teve algumas tentativas, né, com algumas coisas que já estavam sendo feitas, tá? Mas, enfim, acho que isso precisa de uma estratégia deliberada, né? A gente tem estratégias que são deliberadas, outras que não são, mas esse tipo de movimento precisa de uma estratégia deliberada. E para ter os apoios, né, e as condições necessárias. E a gente não teve as condições aqui no momento disso, né? E tem um pouco das características daquilo que a gente está falando, as pessoas são muito apegadas no ou, né? Então, e especialmente em nível, né, nesse nível de gestão, e aí eu não estou falando só em gestão pública, né, gente, porque isso acontece também nas empresas. Se não é o meu projeto, não é bom,
né? Eu não consigo coexistir com outra coisa. E, de novo, então, a gente não chegou no paradigma da abundância ainda, então essas coisas não aconteceram. E eu acho que tudo tem o seu momento, né? E a gente tem um movimento, vou resgatar aqui outra questão que o Felipe cutucou um pouquinho antes, que pela certificação B, mas isso acontece muitos outros casos, que é o falar de, mas isso aí é greenwashing, né? Uhum. E sim, existe greenwashing, que é fazer de conta que, né, seja green, seja pink, seja para qualquer dimensão da sustentabilidade, existe, mas se existe isso, aí é o meu lado otimista, Cris, se existe isso é porque existe valor, né? Porque se alguém está querendo se passar por, é porque o mundo está valorizando isso. Então, eu quero me fazer passar por para ter esse benefício. Então, se eu quero fazer greenwashing, se eu quero fazer pinkwashing, é porque isso tem valor. Claro que não é o pinkwashing e o greenwashing que tem valor, mas a sustentabilidade tem valor. Então, isso já é um sinal de que a gente está mudando. Né? Então, quando é como a gente diz, quando tem pirataria é porque o produto está agradando. Né? Então, claro que ninguém é a favor da pirataria, nem dos greenwashings da vida, mas isso significa que está tendo valor. Então, a gente vai passar por uma curva de que vai ter greenwashing e que vai ter faz de conta, e para a gente evoluir para um mundo e para um lugar onde essas coisas vão ser realidade. Hoje nunca se falou tanto em ESG, né? Que é a sigla agora que foi criada, efetivamente a palavra é essa, né? Foi criada pelo sistema financeiro para tratar de sustentabilidade. Então, ESG significa, né, ambiental, social e governança, critérios para que fundos de investimento possam, e investidores possam direcionar os seus investimentos para empresas que sejam sustentáveis, né? Nesse tripé. Então, e aí tem empresa, tem fundo fazendo evento, né? E isso é muito bom, porque a gente está discutindo sobre o assunto, a gente está conversando, a gente está aprendendo, a gente está testando. Então, algumas empresas estão usando isso como greenwashing? Pode ser, mas isso também significa que o assunto tem valor, né? Então, eu sou otimista, Cris. E me diz uma coisa, Gabriela. Antes da pergunta, eu estou bem feliz porque esse papo que a gente está tendo contigo está conectando com o episódio anterior com a jornalista Lara Eli também, que a gente falou bastante de greenwashing, de ESG, né? A Lara é uma pessoa que visitou a Amazônia várias vezes, e ela tem projetos bem bacanas relacionados à sustentabilidade, então eu estou adorando que os papos estão super conectados. Mas a pergunta agora, você também trabalhou, o iFood, iFood, propaganda, no Tecnopuc, né? Foi, deixa eu pegar aqui, diretora de inovação, e tem esse movimento das startups. Como é que tu entende também que o movimento das startups impulsiona a inovação, né? Fortalece o ecossistema, possibilita isso? Com certeza, né? A gente não tem, de novo, o E e não o OU, né? No Brasil, quem mais inova, se a gente for para os indicadores de novos produtos gerais, de investimento, especialmente em inovação, quem mais inova são as grandes empresas, né? As grandes corporações. Mas cada vez mais o percentual de inovação que é de responsabilidade das startups é maior. Por quê? Porque e qual é a grande vantagem, né? Se a gente pegar as duas, a grande empresa ela tem orçamento para investir em inovação, ela tem estrutura para investir em inovação, que é necessário. E quais são as vantagens da startup? Ela tem flexibilidade para investir em inovação. Né? Essa é a grande questão, porque um elefante não consegue correr de forma rápida.
né? E grandes empresas são elefantes que se movimentam, porque assim né? De forma rápida. Uma empresa, se a gente pegar o conceito, né, de novo, momento Prof. 2, uma empresa é algo feito para repetir da forma mais eficiente possível uma mesma coisa, né? Esse é o conceito de empresa. E aí, inovar nesse sentido e nesse contexto fica difícil, porque o que que a gente faz com um organismo estranho, né? Vamos pensar momento pandemia, né? O que que a gente faz com um organismo estranho? A gente quer expulsar. Uma coisa estranha que tem no corpo, o corpo se mexe, se revira todo para expulsar. E inovação é isso, é um organismo estranho, né? E uma startup, ela nasce da inovação, muitas vezes ela nasce para botar a inovação na rua, porque a gente tem a grande maioria das startups não são de gente de negócio, são de pesquisadores que criaram uma coisa e para essa coisa acontecer e ganhar vida, são obrigados, e a palavra é essa porque um pesquisador não quer, as exceções só confirmam a regra, um pesquisador não quer ter uma empresa. Por O isso os inventor, programas, ele não quer ter uma empresa. por isso os programas de aceleração e tudo mais, né, para dar esse apoio, esse Para dar esse apoio, para pesquisador. dar esse suporte. Então, como é que essas coisas estão se encontrando agora? E a gente vê cada vez mais esses programas de aceleração corporativa, de conexão entre grandes e pequenas empresas, entre grandes corporações e startups, porque a startup traz a ideia, traz a flexibilidade, traz o frescor, traz a tolerância ao risco maior, e a empresa grande traz a estrutura, a consistência, né, os canais já consolidados. Então, o grande desafio é juntar esses dois bichos tão diferentes e fazê-los trabalhar juntos, né? Que aí é um desafio de muitos milhões de dólares. É verdade. Tu tem uma pergunta, Felipe? Não, eu ia perguntar a questão assim. Não sei se eu respondi, Cris. Afinal, que a gente vai. Foi maravilhosa. Todas as tuas respostas foram incríveis. A gente entra na. E aí tu vê né, vamos casando ali com a questão que a gente está falando assim desse sistema B, né, a questão do impacto social e ambiental. E aí a gente vê muito, também tem, né, muita startup surgindo muito com aquele olhar do, cara, eu quero faturar logo, eu quero ganhar, eu quero conseguir meu aporte de milhões, e às vezes esquece um pouco desse impacto. Ele está olhando mais para o que é o cool da startup de ficar rico, milionário rápido, e o quanto de fato a tua solução, que impacto ele está fazendo, né? Às vezes eu vejo essa... Oi? Não, isso para todos os momentos, né, Felipe? Porque assim, o que hoje a gente fala? O impacto é hoje o que o mundo espera. Em outro momento foram outras características de produtos né, bens e serviços que eram esperados. E ok, se eu fico, e tem muita empresa, e está tudo certo, né, focado só no vender para ganhar milhões, só que se esse produto, né, bem ou serviço, não for de impacto, cada vez menos eu vou ganhar milhões, porque se o que se espera é que eu tenha um negócio que tenha um impacto positivo e ele não tiver, eu não vou vender minha startup por milhões, né? Sim. E em paralelo a isso, porque a vida não é simples, né, a vida é complexa, tem todo um movimento do que eu chamo de empreendedorismo de palco, né? Que é as pessoas fomentando assim, vamos lá, ter que ter uma startup e vender por bilhões e ser unicórnio e não sei o que, também escrevi sobre isso, né? E trabalhar 36 horas por dia. Isso é cool e tal, tá lá no artigo zoológico da inovação, né, que tem mais bichos do que unicórnios no mundo, e não, o unicórnio são um em cada quantos, né, então as pessoas fazem os startupeiros aí acreditar que eles vão ser um unicórnio e que a maneira de ser unicórnio é isso. E aí temos uma geração de gente frustrada em burnout e, enfim, uma série de outras coisas, e sem conseguir nenhum 100 mil, que dirá $1 bi, né? Então, é isso, mas faz parte do que a gente tem que melhorar no mundo.
Maravilha. Gabi, eu vou te fazer a última pergunta aqui do nosso papo, aqui a gente já está fechando quase 1 hora de conversa, e é uma pergunta bem simples, assim, eu estou vendo aqui, e turma, de novo, o livro da Gabriela está interessantíssimo, está incrível, Crônicas da Inovação, um olhar reflexivo e provocador sobre o cotidiano das organizações, isso? Isso, da inovação. Da inovação. Da Um inovação. olhar reflexivo e provocador sobre o cotidiano da inovação. E aqui na parte 4, a inovação é gente dependente. Tem pelo menos 3 textos que falam assim. Primeiro, empreendedorismo feminino no Brasil, mais do mesmo. Aí tem um outro afirmando a inovação é feminina e tem um outro aqui, mais de 50 tons de gente. E aí eu te pergunto, mulheres inovam mais, Gabriela? Bom, primeiro, né, de novo, essa nossa é a minha bandeira pela não dualidade. Minha bandeira pelo E e não pelo OU. Boa. O que tem esse contexto, eu falo muito nos artigos, do contexto discriminatório em relação à mulher, né? Que existe, é medido, enfim. Não sou eu que estou falando, eu estou só problematizando e relatando. E agora, em relação à questão de gênero, né, a gente tem características masculinas e características femininas. Tá? E quando eu digo, né, a inovação é feminina, a inovação é feminina, mas feminina das características femininas, não das mulheres, porque todos nós temos características masculinas e características femininas. E, claro, as mulheres têm, de uma forma geral, as características femininas mais afloradas e os homens as características masculinas mais afloradas. Mas quantos homens femininos a gente conhece, isso não tem nada a ver com opção sexual, e quantas mulheres masculinas a gente conhece, que também não tem nada a ver com opção sexual. A sua forma de atuar, nas suas características mesmo, né? E a inovação, ela é feminina, por quê? Porque a inovação é isso, é do cooperar, é do trabalhar junto, é do ter empatia, é do ter sensibilidade, é do ler nas coisas que não, nas entrelinhas, né? Das coisas que não estão preto no branco. Então, estas são características femininas, né? Não são características masculinas, que ambas são fundamentais, né? O pragmatismo é muito importante. Brinquei lá com vocês no início, né? Não sei se ficou gravado aqui, do colega que se atrasou porque estava lavando louça, né? É pragmatismo, ele chegar numa reunião e dizer assim, desculpa, me atrapalhei com a louça. Eu disse assim, eu queria ter esse desprendimento que agora eu aprendi, e tenho, né? Mas isso é pragmatismo masculino, adoro, né? A gente tem que ter isso, mas a gente tem que ter, para inovar, todas as características femininas, que são mais pesadas no inovar do que as características masculinas. Mas vocês dois tenho certeza que têm e podem desenvolvê-las. Turma, essa foi a Gabriela Ferreira, trocando ideia aqui com a gente no Rock Night Conversas Aleatórias sobre inovação. Um papo gostosíssimo. Gabriela, eu adorei. Espero que tenha gostado também. Adorei estar aqui com vocês. Claro, ficaríamos sei lá quantas horas, né? Falando sobre... Muitas horas. A gente promete para todos e todas que passam por aqui a gente fazer parte 2. A parte 2. Então, aqui de pronto, de público, né? Você está super convidada para a gente fazer a parte 2 quando tu quiser. Né? Quer lançar algum trabalho? Já. Perfeito. Quer falar de algum tema específico? Quer chamar uma quarta ou uma quinta pessoa para trocar ideia com a gente? Esse aqui é um espaço super aberto e democrático e agora é teu também. Mais uma vez, Gabriela, muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Adorei. Valeu, Felipe. Valeu. Muito obrigado também pela parceria sempre. Valeu, obrigado, pessoal. Procure, então, lá no Google, Crônicas da Inovação, um olhar reflexivo e provocador. Esse texto também pode encontrar seguindo a Gabi aí no LinkedIn. Acho que ela põe lá todos os textos que ela vai escrevendo para ZH, ou por ela mesma. Não sei se todos
são exatamente todos que estão lá. Enfim, obrigado, Gabi. Obrigado, Cris. Valeu, pessoal. Valeu, turma. Tchau, tchau.